Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 16, que é a continuidade do capítulo 15, onde no capítulo 15 é descrito os flagelos que Deus vai enviar para a humanidade, para o governo do anticristo, para completar a ira de Deus sobre todos aqueles que são contrários à palavra de Deus, o anticristo que vai estar na terra, que já tem se levantado, porque a palavra de Deus diz que a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que são um anticristo, um falso profeta que vão estar governando este mundo através de uma ideologia, de uma nova ordem mundial, e quem não seguir essa nova ordem mundial é perseguido e morto pelo sistema. E aqui Deus ele vai completar a ira dele contra todo esse povo, todas essas pessoas que não querem saber de Deus e que negam a Deus aqui na terra. Então, a ira de Deus vai se manifestar aqui. E aqui é no capítulo 16 que está os flagelos que Deus irá mandar para toda a terra. Vamos ler a palavra, diz assim: Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O versículo 8 diz: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhes darem glória. No versículo 10 diz: Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. No versículo 12 diz: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande e não seja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está.
E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Então aqui está o capítulo 16, onde fala sobre os 7 flagelos que Deus vai mandar sobre toda a terra. Isso, ele diz assim, quando o anjo diz: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então vão ser derramadas nesse dia de juízo 7 taças que irão ser derramadas sobre toda a terra. E essas taças significam a cólera de Deus. Então eu vou ter um momento de oração e vou pedir a Deus que o Senhor nos mostre e nos diga como vai ser esse grande dia. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigada pela sua palavra, obrigada pela revelação da sua palavra. Que o Senhor Deus me dê entendimento nesta hora, para que eu possa falar a respeito desses 7 flagelos que irão vir sobre a terra, Pai. E as pessoas têm que saber, Pai, que as pessoas têm que saber que devem se converter, que devem entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo, enquanto é tempo, Pai, para que não seja vítima da cólera de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada pessoa que vai ainda ouvir e ver esse vídeo, que essa pessoa ela possa, meu Deus, refletir sobre sua vida, para saber se realmente ela está andando nos caminhos do Senhor, porque para essa cólera de Deus vai ser para todo aquele que negar o nome de Deus e a sua palavra, para todo aquele que estiver andando e concordando com esse sistema mundano, com esse sistema do mundo, onde as pessoas dizem que o pecado não é pecado, onde a palavra de Deus, onde não está escrito pecado sobre as atitudes que as pessoas muitas vezes tomam, andam praticando, como se fosse tudo normal, mas a palavra de Deus, ela não mente, ela diz a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e nós temos que seguir essa palavra, ser fiel a essa palavra, Pai, e não ao que o mundo diz, que o mundo diz que não é pecado as coisas que estão na Bíblia, por isso que andam como se fosse uma vida normal, e as pessoas que consentem com essa ordem mundial, elas também estão no pecado. Então você que consente com a ordem mundial que está aí, você que é uma pessoa que concorda com o casamento homossexual, com a ideologia de gênero, com o aborto, você que concorda com as ideologias que são colocadas neste mundo, você está em pecado, tem que se arrepender e se voltar para a palavra de Deus e acreditar que a palavra é a verdade, que ela irá se cumprir sobre toda a terra. E aqueles que não tiverem a sua palavra como ideologia de vida, essa pessoa irá sofrer da cólera de Deus. Então que você se arrependa enquanto há tempo e se volte para o Senhor. É a palavra de Deus que está falando que este mundo vai ser castigado, e nós já estamos vivendo sobre um sistema onde quem está mandando é o espírito do anticristo, quando existe neste mundo ideologias de gênero, onde existe neste mundo todas as pessoas concordando com o pecado, com o prazer desse mundo, onde dizem que o aborto não é pecado, onde dizem que a pedofilia está sendo estimulada nas escolas, onde dizem, Pai, que o casamento gay, ele é uma coisa que deve ser estimulada desde quando a criança nasce, ela já deve ser ensinada que ela deve escolher o seu sexo, se é homem ou se é mulher.
Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo isso vem do inimigo, do anticristo que quer iludir e levar a maior parte das pessoas para o reino dele. Então eu te peço no nome de Jesus, que essa palavra ela possa, meu Deus, falar ao coração das pessoas que vão ouvir e ver esse vídeo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então aqui diz a palavra de Deus, no capítulo 16, que a ira de Deus, ela vai ser derramada sobre a terra através de 7 flagelos. Deus, ele levanta o anticristo e nós já estamos vivendo sob o espírito do anticristo. O anticristo, ele já está no nosso meio. Quando nós vemos uma nova ordem mundial sendo planejada e colocada em prática através de instituições que estão neste mundo a trabalhar para o anticristo, porque eles estão colocando para as pessoas que essa ideologia de gênero é uma coisa normal e que tem que ser aceita. O aborto não é pecado, o aborto deve ser estimulado, ou seja, tudo aquilo que está contra Deus está sendo manipulado, está sendo veiculado. São as instituições que estão no mundo, que estão promovendo essa ideologia, que estão promovendo essa ordem mundial que vem do espírito do anticristo, que já está no nosso meio, trabalhando para enganar a maior parte das pessoas, para se converterem a esse sistema, porque quando a pessoa se converte a esse sistema, ela está levando em si a marca da besta, porque no momento que você concorda com o sistema mundial que está aí, você está sendo marcado pela besta, você está sendo marcado pela ideologia, pela ordem mundial do anticristo, quando você concorda com tudo isso que está aí. Por isso que a palavra de Deus diz que ele ainda está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, porque se o espírito do anticristo já está no nosso meio, só está faltando apenas essa pessoa se levantar em forma de homem e essa besta que vai surgir do mar e essa besta que vai surgir da terra, apenas esses líderes que vão surgir para dominar essa ordem mundial que está sendo formada, que é quem está por trás é o espírito do anticristo, ou a grande meretriz, a grande Babilônia, que é o sistema do mundo que está por trás. Então nós vemos aqui que Deus vai estar dando oportunidade para as pessoas, mas vai chegar o dia onde essa misericórdia de Deus vai acabar e ele vai punir todos estes, o anticristo e os seus adoradores que perseguiram e mataram a palavra de Deus, os cristãos, todos aqueles que defendem a verdade do evangelho, que o que é pecado está na palavra, ou seja, aqueles que defendem a palavra de Deus, que defendem a família como sendo o sistema onde Deus criou a família composta por um homem e por uma mulher, ou seja, a palavra de Deus. Então, este que defendem a palavra de Deus, esse vai ser morto, esse vai ser perseguido. Então, o que nós temos que fazer é estarmos em consonância com a palavra de Deus, continuarmos firmes, fiéis, defendendo essa palavra e não deixarmos nos seduzir pelas ideologias, pelas falácias do mundo que dizem ao contrário, que nós devemos concordar com o pecado. Então ele diz que esse dia vai chegar e a cólera de Deus vai ser derramada sobre toda a terra. E aqui no versículo 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo, e a primeira taça que Deus vai derramar sobre os homens vai ser aqueles que estiverem com a marca da besta e os seus adoradores, eles vão ser
contaminados, eles vão aparecer no seu corpo úlceras malignas, perniciosas, ou seja, vai ser uma taça onde vai atingir os homens. Essa ira vai ser total, porque nós vimos quando Deus ele tocou as trombetas lá quando ele vem tocando as trombetas, porque desde quando Jesus foi assunto ao céu até a sua vinda, nós já vimos que já foram lançados vários selos que já foram abertos. Apenas o sexto selo ainda não foi aberto, porque esse sexto selo será esse acontecimento do anticristo perseguindo e matando a sua igreja, para completar o sétimo selo, que será as 7 taças de Deus que serão derramadas para ter um final para esse mundo. Então nós vimos que lá, desde quando Deus já toca a trombeta, ele toca a trombeta com relação especialmente às doenças malignas que estão surgindo. Então, desde que nós sabemos que existem várias doenças malignas que atacam os homens, mas neste dia essas doenças malignas e essas úlceras malignas e perniciosas irão atingir todos os homens que estarão na terra e que estão com a marca da besta, ou seja, os adoradores da ideologia, da ordem mundial imposta pelo anticristo, estes vão ser atingidos. E no versículo 3 diz assim: derramou-se a segunda taça no mar. Então, primeiro Deus atinge a taça com relação às pessoas. Depois ele vai atingir o mar e vai matar todo o ser vivo dentro do mar. Todo o mar vai se tornar em sangue, porque todo ser vivo será morto. É assim, o segundo flagelo diz assim: a sua taça derramou a sua taça no mar, e ou seja, o mar se tornou sangue, porque morreu todo ser vivente que estava no mar. Nós também podemos comparar isso, né, o sangue, o mar se tornando em sangue, em relação às pragas lá do Egito. Então existe sempre uma referência, né, das pragas, dos flagelos de Deus com relação às pragas do Egito, porque todos eles foram para castigar todos aqueles que se levantaram contra Deus e contra o povo de Deus. No terceiro flagelo diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios. Agora são nos rios e nas fontes de água potável, onde vai também se tornar em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, olha o que ele ouve, o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas. Ou seja, essa água que se torna em sangue é como se estivesse lembrando do sangue dos profetas, dos cristãos que foram mortos, que ainda estão sendo mortos, né? Que ainda vão morrer, ou seja, os cristãos que o anticristo vai perseguir. Então, estas águas dos rios, das fontes e dos mares se tornando em sangue, aqui o anjo das águas diz para lembrar dos profetas e dos santos que foram mortos, que derramaram sangue por perseguição, onde eles foram mortos. O quarto flagelo, no versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, aí nós estamos vendo que lá na sexta trombeta, né, onde ele diz que o céu vai se tornar escuro, a lua não vai dar claridade, ou seja, nós estamos vendo que nessa época, né, quando Deus está derramando as suas taças, que está acontecendo nesse quarto flagelo, justamente a sexta trombeta, porque coincide com as mesmas coisas que estão escritas lá no capítulo onde fala da sexta trombeta, da quinta trombeta, aliás. Então nós vemos que existe uma correlação dessas trombetas com os flagelos. Então aqui nesse quarto flagelo
vai ser onde o mar, o sol, a lua, as estrelas, ou seja, os corpos celestes, eles serão atingidos. E aí ele diz que o sol vai derreter os homens. E nós já vemos que o sol já está começando a temperatura aumentar. A temperatura do sol já está aumentando. Mas nesse dia, o sol vai queimar os homens. Um intenso calor vai ser derramado na terra, onde esses homens vão ser queimados com este calor. Mas mesmo assim, esses homens, em vez de se arrependerem e passarem a glorificar a Deus, não, eles começam a blasfemar contra Deus. No quinto flagelo, no versículo 10, diz assim: derramou o quinto, ou seja, o quinto anjo derramou a sua quinta taça, ou seja, o quinto flagelo, onde aqui nesse quinto flagelo quem vai ser atingido vão ser o trono da besta, ou seja, o palácio, onde ele estiver, vai ser atingido ele e todo o seu staff, onde diz assim, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Ou seja, a besta, ela está aqui na terra, então ela tem um trono, né? Onde for o trono dela, essa taça vai cair sobre o trono da besta. É uma comparação, uma analogia que Deus faz com aquela mesma taça, com a mesma praga que foi lá acometer justamente o filho do faraó que morreu por causa dos primogênitos, que Deus lança a praga para matar todos os primogênitos lá no Egito. Aqui também é um flagelo que vai atingir os comandantes, os líderes mundiais desse planeta, que estão comandando esse planeta, e que eles vão ser atingidos por esse flagelo específico sobre eles, porque eles foram os responsáveis em disseminar uma ordem mundial onde era para ser adorada, contrária, essa ordem mundial contrária à palavra de Deus, ou seja, contrário a Deus. Então são eles que vão ser atingidos por um flagelo específico sobre eles. E diz que esses homens, eles vão remorder a língua, vão de tanta dor por causa da dor que eles vão sentir nesse dia. O sexto flagelo vai ser uma taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, ou seja, esses seres que ainda estão aqui na terra, mesmo sendo afligidos por flagelos, mas eles ainda vão querer se levantarem contra, como se eles estivessem preparando para irem em uma guerra, para enfrentarem os anjos de Deus. É como aí fala a guerra do Armagedon, ou seja, é um local, porque aqui diz assim, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, ou seja, é como se eles estivessem preparando todo o exército no mundo inteiro para enfrentar o exército de Deus, que viria contra eles. E diz assim no versículo, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, nesse dia, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse grande dia, vai ter um ajuntamento é como se fossem os militares, e anjos demoníacos que se levantarão, porque diz assim que da besta da boca do falso profeta, e espíritos imundos sairão, ou seja, são anjos demoníacos que se levantarão para pelejarem contra os anjos de Deus que vão estar aqui na terra pelejando contra esses seres malignos, né? Então, no sétimo flagelo, diz assim, no versículo 17, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário
do lado do trono, dizendo: feito está. Então foi aí que Deus consuma o sétimo flagelo, é a consumação, porque João aqui vê uma voz saindo do trono dizendo: feito está, ou seja, acabou a terra, acabou a humanidade, e todos aqueles que pereceram aqui agora vão para um lago, né? Um lago que vai ficar fora da cidade santa. E diz assim: e sobrevieram relâmpago, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. Isso vai acontecer na terra, a terra vai ser abalada, toda a estrutura do planeta, onde vai ser um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Então é um terremoto tão grande que nunca houve igual, que a gente sobre a terra pudesse ver o que vai acontecer. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações, ou seja, todas as cidades das nações serão derrubadas. Aí Deus aqui diz que se lembrou da grande Babilônia, aquela Babilônia, né? Que foi lá de Nabucodonosor, que foi derrotada, esmagada. E diz assim: para lhe dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo assim, aqueles homens, vendo o terremoto acontecendo, a saraivada caindo sobre eles, mas eles ainda eram blasfemando contra Deus. Não houve arrependimento de todos aqueles que permaneceram aqui e que foram marcados pela marca da besta. Sofreram, o mundo vai ser aniquilado por um terremoto tão grande que todas as cidades serão afundadas. Os homens serão mortos por causa de uma saraivada de as chuvas, uma saraivada de chuva de pedras, e todos serão esmagados, mas mesmo assim ninguém irá se arrepender, e assim chegará o fim, e esse fim será agora o grande julgamento que nós já vamos ver mais na frente, no capítulo 20, onde fala sobre um novo céu e uma nova terra, porque essa terra ela irá ser aniquilada. Amém?